Olá, nono ano, tudo bem? As nossas aulas de hoje estão destinadas para a correção das páginas 43, 44, 45 e 47. E a primeira questão da página 43 pede para você marcar X na alternativa que representa o produto das raízes desta equação aqui. Então, ele te deu a equação, ok? E está pedindo o produto das raízes, ou seja, o x1 vezes o x2. Mas para isso a gente não vai precisar solucionar na fórmula de Bhaskara não, tá? Porque a gente viu na aula passada que quando ele te dá uma equação completa do segundo grau e não está perguntando quais são as raízes, e sim a soma ou o produto das raízes, a gente utiliza aquelas duas formulazinhas que a gente viu na nossa aula passada, tá? Então, o primeiro passo é você identificar os coeficientes da equação. Então, coeficiente A é o termo que acompanha x ao quadrado, que é 3. Coeficiente B é o 5, o que acompanha a incógnita x. E o coeficiente C é o termo independente, que nesse caso é o 7. Depois de identificar os meus coeficientes da equação, eu vou para a fórmula do produto, porque nesta questão está se referindo ao produto das raízes. A fórmula para se calcular o produto das raízes é o C sobre ou dividido pelo A, tá? Então, o produto vai ser, quem é o C? O coeficiente C é 7, o coeficiente A é 3. Não dá para dividir 7 por 3 exato, então você pode deixar na forma de fração. Então, o produto dessas raízes, se eu pegar o x1 e o x2 dessa equação e multiplicar, eu vou achar o valor 7/3. Esse valor está na alternativa letra D, tá bom? Na segunda questão, o enunciado pede para você, sem resolver a equação, fazer o que se pede. Então, a equação foi dada 2x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a 0 e pede para você não resolver. Então, nós não vamos usar nem o delta e nem o Bhaskara por enquanto, ok? E aí, na letra A, ele pede para você determinar a soma das raízes dessa equação, tá? Eu não sei quem é o x1 e não sei quem é o x2, mas se ele deu a equação completa, eu consigo achar a soma das raízes por essa fórmula. Qual é a fórmula? Menos b sobre a. Então, antes, a gente vai colocar, especificar quem são os coeficientes dessa equação. Coeficiente A é 2, que acompanha x ao quadrado. Coeficiente B é o menos 7, que acompanha o x, perdão. E o coeficiente C, o termo independente, 6 positivo. Então, substituindo aqui, no lugar de B, o menos 7, e no lugar de A, o 6, fica o seguinte, esse menos aqui na frente do B, você tem que repetir porque é o menos da fórmula, tá? Coloca, então, o valor de B, nesse caso é menos 7, sobre 2. Aqui tem joguinho de sinais para tirar do parênteses, ó. Sinais iguais, multiplicação de sinais iguais, fica positivo. Nem preciso colocar o sinal de positivo, tá? Então, 7 não divide por 2 exato, então deixa na forma de fração. Então, a letra A, a soma das raízes é igual a 7/2, tá bom? Na letra B, ele pede para você calcular o produto das raízes. O produto das raízes é dado pela fórmula C sobre A. Quem é o C? 6. Quem é o A? 2. O 6 dá para dividir por 2 exato, então você faz a divisão. 6 dividido por 2, 3. O produto das raízes, ou seja, o x1 vezes o x2, dá igual a 3, tá certo? E na letra C, pede para você conferir que a soma é igual a 7/3, a soma é igual a 7/2 e que o produto é igual a 3. Então, para conferir, eu vou solucionar essa equação usando delta e Bhaskara. E quando eu achar o x1 e o x2, para calcular a soma, eu vou somar os valores. Para calcular o produto, eu vou multiplicar esses valores. Então, vamos aqui, ó, letra C. Primeira coisa, eu vou achar o delta, vou calcular delta, tá? Quem é delta? Delta é b ao quadrado, então, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 6. Menos 7 ao quadrado é 49, menos 4 vezes 2 dá menos 8, e menos 8 vezes 6 dá menos 48. 49 menos 48, encontrei delta igual a 1, ok? Fórmula geral de Bhaskara de solucionar uma equação.
menos o valor de B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, ok? Então, ó, multiplicação de sinais iguais fica positivo, então esse 7 fica positivo. Raiz quadrada de 1, 1, e 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho na fórmula geral 7 mais ou menos 1 sobre 4. No x1, para a primeira raiz da equação, eu peguei o mais da fórmula. Então, ficou 7 mais 1, que dá 8 sobre 4. 8 sobre 4 é 8 dividido por 4, que deu 2. A minha primeira raiz da equação é 2. O meu x2, que é a segunda raiz da equação, eu vou pegar o menos da fórmula. Então, fica 7 menos 1 sobre 4. 7 menos 1 é 6. 6 não divide por 4, exato, então eu vou deixar na forma de fração, mais simplificado. Simplificar é obrigatório. Então, dá para simplificar essa fração aqui, ó, por 2. Ao simplificar essa fração por 2, eu encontro para a segunda raiz da equação 3 meios. Então, o meu x1, 2, meu x2, 3 meios. Para conferir o valor da soma e do produto das raízes, eu vou fazer na soma das raízes, somar essas duas raízes da equação. A raiz 2 mais a raiz 3 meios. Ficou uma soma de frações que não tem denominadores iguais, aí aqui a gente precisa do MMC dos denominadores. O MMC de 2 e 1 é 2, ok? Para achar esse 4 mais 3 aqui, eu peguei esse MMC2, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, com as duas frações. Então, 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 3, 3. Agora que o denominador é o mesmo, né? Só repete. E 4 mais 3, 7. Confirmando, então, ó, que a soma realmente das raízes dá 7 meios, como a gente calculou lá na letra A. E o produto das raízes, que é pegar o x1 e multiplicar pelo x2. O x1 é 2 e o x2 é 3 meios. Multiplicando aqui essas raízes, a multiplicação de frações não tem essa de MMC. É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 3, 6, e 1 vezes 2, 2. 6 dividido por 2, o produto é 3, como estava lá na letra B, ok? Página 44, questão 3. Sem resolver a equação, determine a soma e o produto de suas raízes. Então, foi dada esta equação, 3x ao quadrado mais 2x menos 7 igual a 0. Sem resolver com delta e Bhaskara, ele quer a soma e o produto das raízes. Primeira coisa, identifica quem são os coeficientes. Coeficiente A é quem acompanha x ao quadrado, que é 3. Coeficiente B, quem acompanha x, que é 2. E coeficiente C, o termo independente, que é menos 7. Qual a fórmula da soma das raízes de uma equação? Menos B sobre A. Então, soma vai ser igual ao menos o valor de B, que é 2, sobre 3. Não tem como dividir 2 por 3 exato e nem simplificar a equação. Então, essa fração menos 2 terços, já é o valor da soma das raízes, tá bom? E o produto das raízes é C sobre A. Quem é C? Menos 7. Quem é A? 3. Não tem como dividir exato 7 por 3, tá? Não tem como simplificar, então essa fração menos 7 terços já é o produto dessas raízes, tá bom? Bem simples, bem facinho essa questão aí, questão 3. A nossa questão 4. Encontre o valor de K para as seguintes equações na incógnita X. Então, atenção, ele deu a incógnita que é X. O K é só uma variável, tá? A incógnita da equação é o X. Então, na letra A, ele pede para você encontrar o valor de K para a equação 2x ao quadrado menos 3x mais K igual a 0, ok? Não tem como eu jogar isso daqui na fórmula de delta e Bhaskara, porque eu tenho aqui, ó, um Kzinho que é uma equação, acaba ficando uma equação com duas variáveis diferentes. Eu vou usar a fórmula, então, nessa letra A, do produto das raízes, tá? Qual é a fórmula do produto? C sobre A. Vocês vão entender por que eu vou usar o produto. Primeira coisa, identifica quem são os coeficientes dessa equação. Coeficiente A é quem acompanha x ao quadrado, que é 2.
Coeficiente B, quem acompanha o x, menos 3. E coeficiente C, ó, é esse K positivo aqui, correto? A fórmula do produto é o seguinte, você pega o C e você divide pelo A. Só que nessa letra A, ele deu um detalhe muito importante. Ele fala pra gente que o valor de x1 vezes x2 é igual a menos 4. Então, ele usou o produto. Ele pegou as raízes da equação e multiplicou. Então, o produto das raízes, ele disse que é menos 4. Então, no lugar desse P, fica o valor do x1 vezes x2, que é menos 4, ok? Igual ao C, o C a gente sabe que é o K, certo? E o A é o 2. Então, ficou uma equaçãozinha com uma letra só que dá para resolver tranquilo, é só multiplicar cruzado. K vezes 1, K. Menos 4 vezes 2, K igual a menos 8. Ó. O objetivo da questão era achar o K. Pronto, já achei o K na letra A. O K é menos 8, ok? Na letra B dessa questão 4, ele pede para você achar o valor de K na equação x ao quadrado menos kx mais 16 igual a 0. E ele te deu o valor de x1 mais x2. Então, ele te deu a soma das raízes. Ele diz que o valor de x1 mais x2 é igual a 10, ok? Primeira coisa, identifica os coeficientes desta equação. Coeficiente A é quem acompanha x ao quadrado. Não tem ninguém na frente, então a gente sabe que é 1. Coeficiente B é quem está acompanhando o x, que é o menos k, ok? Coeficiente C, o 16. Então, eu vou usar a fórmula da soma das raízes, porque na letra B ele me falou que do x1 mais x2, então ele me falou da soma. A soma é menos B sobre A, certo? Só que o valor de S, a soma ele deu, que é x1 mais x2, que é igual a 10. Então, substituir no lugar de S, o 10. Repetiu o igual, repetiu o menos da fórmula, o valor de B, que é menos K, sobre 1. Observe aqui, ó, que esse menos vezes menos vai ficar K positivo. Então, K positivo, K vezes 1 dá K, ok? Igual a 10 vezes 1, só multiplica cruzado, 10. O objetivo da questão era você achar o K. Já achei. O K na letra B é igual a 10. Tranquilo? Questão também bem fácil. E a questão 5 da página 44 diz que se x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a 0 possui duas raízes reais, determine essas raízes utilizando o método da soma e o produto das raízes. Então, vamos aqui para nossa questão de número 5. Ele pediu para você determinar as raízes dessa equação sem fazer delta e bhaskara, só usando a fórmula da soma e a fórmula do produto. Primeira coisa, identificar os coeficientes numéricos da equação. Coeficiente A, quem acompanha x ao quadrado, que é 1. Coeficiente B, quem acompanha o x, que é 2. Coeficiente C, o termo independente, que é menos 15. Então, ele quer que eu descubra as raízes só usando a fórmula da soma e do produto. Então, fórmula da soma, menos B sobre A. Então, soma vai ser igual o menos da fórmula, o 2, que é o B, sobre o A, que é 1. Menos 2 dividido por 1, menos 2. Então, a soma das raízes é menos 2. O produto das raízes é C sobre A. Então, produto igual ao C, que é menos 15, sobre o A, que é 1. Menos 15 dividido por 1, produto igual a menos 15. Eu vou pegar aqui, ó, o meu produto. Quem é o produto? Não é o x1 vezes o x2? Ok, e ele está dizendo que o produto é igual a menos 15. Quais tipos de multiplicação eu tenho de dois números para chegar no resultado menos 15? Eu tenho a seguinte opção. Eu tenho menos 3 vezes mais 5. Aí, ó, sinais diferentes fica negativo. E 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho 15 negativo, ok? Só que quando eu somar essas raízes, o menos 3 com o mais 5, será que dá essa soma menos 2? Vamos ver, ó. Menos 3 mais 5. Devo 3, paguei 5, fica mais 2. Não fica essa soma menos 2. Tem que bater também com o que eu achei no S, que é menos 2. Então, essas duas raízes, menos 3 e o mais 5, não serve para mim. Vou para a segunda opção de multiplicação que resulte em menos 15. Mais 3 vezes menos 5. Então, ó, mais 3 vezes menos 5, sinais diferentes fica negativo, e 3 vezes 5, 15 também. Então, menos 15. Beleza.
Agora, quando eu somar essas raízes, o mais 3 mais menos 5, vai ficar mais 3 menos 5, ok? Devo 5, paguei com 3, ainda estou devendo 2. Opa, aqui, ó, menos 2 é o valor da minha soma. Então, ok, essas duas raízes aqui que servem para mim. Então, o valor mais 3 e o valor menos 5. Ou seja, ele queria que você determinasse as raízes da equação, a solução dessa equação. A solução desta equação é menos 5 e 3. Porque quando eu multiplico menos 5 por 3, eu encontro o mesmo produto menos 15. E quando eu faço a soma de menos 5 mais 3, eu encontro o valor da soma menos 2. Tá bom? Então, são essas duas raízes aqui que batem para ser a solução dessa equação. Tá? O menos 5 como x1 e o 3 como x2. Página 45 tem a questão 6 para a gente resolver. As duas questões do simulando eu ainda não pedi para fazer, ok? Então, questão 6. As raízes da equação 2x² menos 3px mais 4q igual a 0 são 1 e 3. Sendo assim, você tem que determinar o p e o q. Então, ele te deu uma equação do segundo grau, tá? Completa, que é essa daqui. E ele te deu também o valor das raízes. Ele te deu o x1, que é 1, e o x2, que é 3, ok? Primeira coisa, identifica os coeficientes numéricos dessa equação. O coeficiente A é quem está acompanhando o x², que é o 2. O coeficiente B é quem está acompanhando o x, que é o menos 3p. E o coeficiente Q, aqui, é todo o resto no primeiro membro, que é o 4q. Certo? Bom, a soma das raízes é você pegar o valor do x1 e somar com o x2. Ele te deu tanto x1 quanto x2. x1 é 1, x2 é 3. Então, a soma dessas raízes é 1 mais 3, que dá quanto? Ó, 4. Certo? Qual é a fórmula da soma das raízes? A fórmula é S igual a menos B sobre A. Só que eu tenho o valor de S. O S é quem? O 4. Então, no lugar de S, eu vou colocar 4. Repetiu igual, repetiu menos da fórmula. Agora, eu coloco o B, que é menos 3P. E sobre o A, que é 2, tá? Então, ó, aqui, ó, multiplicação de sinais iguais, menos e menos, vai ficar positivo. Então, fica 3P positivo. Você calcula de forma cruzada. Então, 3P positivo vezes 1, 3P. Certo? Igual a 4 vezes 2, 8. Ficou uma equaçãozinha bem simples do primeiro grau para resolver. P vai ser quem? O 8 dividido por 3. Como não dá para dividir exato, deixa em forma de fração. Então, ele queria que você achasse o valor da variável P e o valor da variável Q. O P eu já achei, ó. P é igual a 8 terços. Vou agora para o cálculo da variável Q. Vou usar a fórmula do produto. Mas antes, vamos calcular o produto, porque fica fácil calcular o produto, porque ele deu o x1 e ele deu o x2. O x1 é 1, o x2 é 3, o produto é 1 vezes 3, que é igual a 3, ok? Então, no lugar desse pzinho da fórmula, vai entrar o valor 3, que é o produto dessas raízes. Repetiu igual. Quem é o valor de C? É 4Q. Então, tá aqui, 4Q sobre 2, que é o A, certo? Ficou uma equaçãozinha também, ó, de uma incógnita só, de uma variável só, facinho de resolver, é só multiplicar cruzado. Então, 4Q vezes 1 dá 4Q. 3 vezes 2, C. Então, 4Q igual a 6. 3 vezes 2, 6. Então, isola aqui o Q. Q vai ser quem? O 6 dividido por 4. Não tem como dividir exato 6 por 4, mas tem como simplificar essa fração. Simplificando por 2, achei que 3 meios. Esse era o objetivo da questão. Era você encontrar o valor da variável P e o valor da variável Q, ok? Então, página 43, 44, 45, nós encerramos a correção aqui. Agora, a gente vai continuar fazendo a correção da página 47.